Olá pessoal, meu nome é Samuel e nossa indicação de livro de hoje tem como base a data comemorativa de amanhã, ou seja, o dia 15 de novembro, dia da proclamação da República do Brasil. Portanto, a nossa indicação de livro de hoje é o livro 1889. Como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil, do Laurentino Gomes. Lembrando que esse aqui é o terceiro livro da trilogia. Primeiro é o 1808, que trata da vinda da família real para o Brasil. O segundo é o 1822, que trata da proclamação da independência do Brasil. E esse é o terceiro livro, né, que vai tratar aí da proclamação da República. Bom, pessoal, vamos conhecer um pouquinho deste livro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. E lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. A nossa aventura de hoje é neste livro aqui, o 1889. Para a gente conhecer um pouco sobre essa data importante e saber quem é esse imperador cansado, e esse marechal vaidoso, e esse professor injustiçado. Vamos lá? O livro ele já começa nos trazendo aqui uma linha do tempo bastante interessante. Porque nessa linha do tempo, o Laurentino ele faz algumas conexões com eventos internacionais, eventos mundiais. Por exemplo, o próprio ano de 1889, ele tem alguns acontecimentos interessantes, outros nem tanto, mas alguns acontecimentos interessantes, que é o nascimento, por exemplo, do Charlie Chaplin. Ele nasce exatamente no ano de 1889. E também é o ano da inauguração da Torre Eiffel em Paris. Então, assim, essa linha do tempo ela é bastante interessante por isso, né? Ela faz essas conexões. Mas eu acho que esse livro ele tem dois pontos que eu posso dizer que são bastante interessantes, que é o que ele traz algumas informações do dia 15 de novembro de 1889, do próprio dia em si. E a gente vai comentar aqui. E a outra coisa que ele traz, que eu acho mega interessante, é um pouco aí da história do Dom Pedro II. Isso traz para a gente algumas curiosidades interessantíssimas que eu, quando li esse livro, eu fiquei até um pouco perplexo que eu não sabia. A gente também vai comentar aqui mais à frente. Pois bem, o Laurentino Gomes ele vai trazer uma riqueza de detalhes especificamente sobre o dia 15 de novembro de 1889. Né? A gente vai ter aqui o que? Um Marechal Deodoro já velho, cansado, né? E bastante doente também, bastante adoentado. Então ele relata bem esse detalhe que ele está acamado. Então ele narra a ida do Marechal Deodoro até lá o quartel onde estava o Visconde de Ouro Preto. E ali toda uma situação acontece, tem ali algumas discussões, mas a presença do Marechal Deodoro, apesar de já idoso, doente, ela é impactante. Então ele faz um relato como a revolta em si, né, a revolução, aliás, a revolução foi construída ali com os republicanos. Benjamin Constant, tem uma reunião na casa do Benjamin Constant, e ali é praticamente ali que é construído um pouco as ideias de como eles vão fazer para conseguir implantar a República. Ele deixa bem claro, por exemplo, que não era bem o interesse, mas não parecia ser bem o interesse do Marechal Deodoro de proclamar uma república. Tudo, na verdade, indicava que, pelo contrário, ele era a favor da monarquia. Aqui nós temos, por exemplo, um relato interessante sobre essa questão. Olha só o que o Laurentino Gomes nos traz aqui. Ele diz aqui na página 22. O alferes e mais tarde o marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que estava ao lado de Deodoro naquele momento, contou tê-lo ouvido gritar um viva ao imperador Dom Pedro II. Saudação habitual naquela época. Deodoro nunca negou ter dado esse grito, mas a história oficial republicana sempre se esforçou para ocultar o episódio. Então a gente vê que, pelo que está aqui, né, não era o interesse do Marechal Deodoro, pelo menos ali naquele instante,
ao que se parece, de realmente proclamar a República. Foi um trabalho enorme para eles, porque apesar de todo o aparato que eles fizeram, né, toda a organização que eles fizeram, o Marechal Deodoro indo até o quartel onde o Visconde de Ouro Preto estava, o Visconde de Ouro Preto teve que reconhecer ali, porque todos os soldados, a maioria dos soldados, estava a favor do Marechal Deodoro, que ele era reconhecido como um herói de guerra, né? Então, apesar de tudo isso, a gente não vê, do dia 15 de novembro, essa vontade do Deodoro, do Marechal Deodoro, de proclamar realmente a República. Aliás, tem uma outra situação bastante inusitada, que o Laurentino Gomes nos conta aqui. Olha só, aqui na página, já na página 24. No quartel-general, na tentativa de forçar uma definição do Marechal, Quintino Bocaiúva dera instruções a Sampaio Ferraz, um jovem jornalista e promotor público, para que fizesse um pronunciamento a favor da República diante das tropas. Seguindo as instruções, Ferraz colocou-se diante das grades e gritou: "Viva a República!" Ao ouvi-lo, o Deodoro mandou que se calasse. Olha só, o Marechal Deodoro falou: "Cara, olha, tá cedo." Ele falou: "Ainda tá cedo, não é hora para isso não." Então, ou seja, tudo que tudo indica, o Marechal Deodoro não estava tão assim convencido de que realmente era necessário haver uma transição ali da monarquia para a república. Outra questão que eu amei neste livro, que eu achei muito interessante neste livro, é porque ele também relata muitos detalhes da vida do Dom Pedro II, alguns até um pouco tristes, porque ele, com essa situação, ele é banido, né, do Brasil, mas ele traz alguns detalhes interessantes, porque nesse banimento ele tinha direito, por exemplo, a um valor, uma quantia de pagamento todo mês. Mas ele recusou esse pagamento, seu Dom Pedro II recusou esse pagamento. E mostra também um pouco de um certo vacilo do próprio Dom Pedro II, porque ele via aquela revolta dos militares, apoiada depois por alguns jornalistas e advogados, e ele via que aquilo ali não ia dar em nada, né? Então ele praticamente ficou inerte e não agiu. Talvez se ele tivesse agido, de alguma forma, ele conseguiria ter revertido a situação. Até hoje há pessoas que defendem que o ideal para nós aqui seria a monarquia, né? Tem aí várias pessoas que às vezes fazem comentários e argumentam que a república em si ela é mal amada. Até o próprio Laurentino Gomes usa essa expressão, né, que é uma república mal amada, um 15 de novembro que mal é assim comemorado no Brasil. Você tem 22 de abril, você tem Tiradentes, é super comemorado, mas o 15 de novembro, o 7 de setembro é muito comemorado, mas o 15 de novembro não tem tanta comemoração. Bom, mas o que é interessante também da vida de Dom Pedro II é o que eu achei assim, bastante legal. Eu não sabia, por exemplo, fiquei sabendo através do livro do Laurentino Gomes, que eu não sabia que ele era muito amigo do Victor Hugo. Na verdade, eles passaram a se conhecer numa visita que o Dom Pedro II fez em Paris, fez uma visita ao Victor Hugo. Aliás, foi uma visita meio estranha, né? Porque ele solicitou que o Victor Hugo fizesse uma visita onde ele estava, no hotel onde ele estava. O Victor Hugo disse que não vou. O Victor Hugo não visita ninguém, as pessoas que visitam o Victor Hugo. E ele tentou mais uma vez que o Victor Hugo viesse até o hotel onde ele estava e o Victor Hugo não quis ir, rejeitou o convite. O que o Dom Pedro II fez? Ele foi então até onde o Victor Hugo morava e naquele momento ali que eles se conheceram, travaram uma grande amizade. E a partir daí o Victor Hugo foi no hotel dele e ficaram bastante amigos. Achei isso super interessante porque eu gosto muito das obras do Victor Hugo e ele realmente é um intelectual ímpar. Bom, outro detalhe interessante, e esse é interessantíssimo também, é que conheceu o Graham Bell e foi na comemoração do centenário da independência dos Estados Unidos que o Graham Bell foi apresentar a sua invenção. Só que foi dado para Graham Bell uma mesinha, num finalzinho de um corredor, bem escondido.
Então não tinha muita visibilidade. Quem realmente deu visibilidade para o Graham Bell nessa exposição que aconteceu ali do centenário da independência dos Estados Unidos foi exatamente o Dom Pedro II, que havia conhecido ele algumas semanas antes, em Boston, ele era de Boston, e travando ali algumas conversas com eles, gostou demais do Graham Bell, porque o Graham Bell trabalhava com surdos e mudos, e era uma coisa que o Dom Pedro II também gostava também. E quem apresentou, na verdade, o Graham Bell ali para os juízes, que dariam ali as premiações para o pessoal naquela exposição, foi exatamente o Dom Pedro II. Então é legal isso, né? E o Graham Bell ficou conhecido graças aí, boa parte, pode-se dizer, ao Dom Pedro II. E foi aí que o Brasil também foi um dos primeiros países a ter o telefone. Quem trouxe essa tecnologia aí foi o Dom Pedro II. Então, tem várias coisas, assim, uma coisa que esse livro me fez foi exatamente querer conhecer até mais a vida do Dom Pedro II, que foi realmente um intelectual. Ele gostava de viajar bastante, conhecer vários países, mas ele trouxe muita coisa para o Brasil, muitos benefícios para o Brasil. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas ainda algumas pessoas se ressentem da questão da queda da monarquia aqui no Brasil e gostariam, na verdade, que isso continuasse. Mas não deu certo. Tentou-se em 1993 um plebiscito para saber o que o povo queria e monarquia não estava muito mais em voga, mas muita gente ainda defende ainda essa questão da monarquia. Bom, pessoal, eu vou resumir por aqui, porque se eu for passar todos os detalhes desse livro, aí não vai nem compensar vocês lerem. E eu quero que vocês leiam o livro. É um livro muito interessante, tem além desses detalhes, tem muitos outros detalhes, tanto de momentos antes do dia 15, durante o dia 15 e posterior ao dia 15. Que é interessante a gente conhecer a história do nosso país. Tá? Então fica aí a dica para vocês. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Não deixem aí de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixar seu comentário também, tá? E compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Gente, forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.